No início da criação, Deus criou o homem para ser o guardião da sua obra, confiando-lhe o encargo de cultivar e proteger. Vejo que aqui estão dezenas de camponeses e camponesas e quero felicitar-me com eles porque guardam a terra, cultivam-na e fazem-no em comunidade. Com estas palavras, o Papa Francisco refletiu sobre a terra durante o primeiro encontro mundial dos movimentos populares em 2014. Este pensamento é para nos inspirar a organizar a esperança camponesa no cuidado da terra, que é dom de Deus. Para isso, eu recebo hoje aqui no nosso programa 2 membros da coordenação colegiada da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, Minas Gerais. E a CPT, que neste ano de 2025 está completando 50 anos de criação. Quero acolher e saudar o Valdecir Campos de Souza. Valdecir, bem-vindo, uma alegria ter você aqui com a gente. Uma alegria também poder estar aqui com vocês, para que possamos dialogar sobre a questão do Jubileu da Esperança a partir da questão da terra. Obrigado. E também o Ítalo Cante Marinho Alves. Ítalo, uma alegria também receber você aqui no programa, seja bem-vindo. Uma alegria e um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Obrigado. A gente já deu esse tom para iniciar o nosso programa e partindo do horizonte desta série que a gente está fazendo aqui, considerando o ano jubilar, que é Jubileu de Esperança, quero começar com você, Valdecir, escutando a partir da sua experiência. O que significa organizar a esperança na vida camponesa, a partir do chão da vida camponesa? Então, para nós, da Comissão Pastoral da Terra, é fundamental, primeiro, ouvir os camponeses e as camponesas. Então, a nossa ação parte dessa escuta. Mas, assim, o que é organizar, no caso, como você trouxe aqui para nós? Então, a gente pensa, primeiro, na questão da terra, que as pessoas, que os camponeses e camponesas tenham a terra, acesso à terra, possam estar nela. Também na questão do povo das águas, a questão que a gente chama de maretórios, que seriam os territórios dos povos das águas, e também os povos das florestas, que eles tenham acesso às florestas. Então, assim, organizar a esperança para nós da Comissão Pastoral da Terra é que os camponeses e camponesas tenham acesso à terra, que eles possam ter uma vida digna no campo, onde eles e elas escolheram, optaram por viver, o seu modo de vida, enfim. E também a gente traz a questão dos territórios também, dos povos e comunidades tradicionais. Aí a gente lembra aqui as comunidades quilombolas, comunidades indígenas, entre outras. Olha aí que bom a gente começar escutando a experiência que o Valdecir traz para compartilhar com a gente, a esperança que brota a partir dos territórios e dessa escuta das pessoas, das comunidades, a partir das suas realidades. Ítalo, partindo desse elemento que o Valdecir trouxe para a gente sabe que a realidade camponesa, os campesinos vivem numa realidade de muitos desafios. Olhando para a nossa realidade hoje, quais que são os maiores desafios que o campesinato enfrenta? Olha, desde do Estatuto da Terra, 1850, o campesinato brasileiro vive uma situação muito preocupante, dificuldade de acesso real à terra, para produzir, para viver. Então, foi pensado no Brasil um modelo fundiário de concentração de terras. E o que a gente tem visto é que esse modelo ainda perpetua até os dias atuais. E então, hoje, o principal desafio é acesso a essa terra, para que os camponeses, as camponesas possam produzir, para que os povos e comunidades tradicionais possam ali exercer a sua espiritualidade, a sua vida, e também produzir. Concomitante a isso, a gente também está num momento muito difícil de mudanças climáticas. Então, o que a gente tem visto
chuvas irregulares, há momentos que chove muito, há momentos que chovem pouco, a gente tem secas mais prolongadas. Então, isso acaba também dificultando a vida no campo. Aquilo que os nossos antepassados nos ensinavam dos períodos de chuva, das plantações, né? Hoje em dia, aquele saber tem sido perdido porque justamente a gente não tem mais aquela segurança de produzir no mesmo período, né? Justamente fruto dessa mudança climática, uma mudança climática que é oriunda dos processos do homem. Cada vez mais uma estrutura de consumo, né, que pensa em apenas destruir a casa comum, apenas destruir a natureza, e a gente está pagando preço por isso e, tristemente, ao que tudo indica, as próximas gerações também continuarão pagando por esse preço, né? Então, o campo, né, que é onde se planta a nossa comida, né, vem enfrentando esses desafios. Isso sem contar as constantes ameaças do grande latifúndio, né, que, por disputa por territórios, né, cada vez mais querem expandir as suas áreas agrícolas, acabam ameaçando, assassinando camponeses e camponesas por todo o Brasil. Exemplo disso é a CPT, ela desde 1985 elabora o Caderno de Conflitos no Campo, né? E o que a gente tem visto na última década é uma crescente do número de ameaças, do número de assassinatos no campo brasileiro. Isso muito fruto, né, desse processo de expansão do latifúndio. Junto com isso, também a falta de políticas públicas que asseguram esse camponês e camponesa no campo brasileiro, garantindo a ele acesso à terra, acesso à assessoria técnica para a produção, né, e também assegurando para ele o direito a produzir, que muitas das vezes lhe é cerceado, seja por uma questão de ameaça do latifúndio direta ou, às vezes, jogando agrotóxico também nas produções agroecológicas. Enfim, isso tudo tem sido um grande desafio para os camponeses e camponesas. E é interessante você trazer esses dados todos. Eu estava aqui escutando atentamente, porque imagino quem está em casa também nos acompanhando, porque talvez pense assim, nossa, gente, as nossas cidades estão superlotadas, a vida urbana está movimentada, muita gente deve pensar assim, não, o êxodo rural, ou seja, as pessoas migraram do campo para a cidade e talvez no campo hoje esteja mais tranquilo. Mas não é bem assim a história, né? As realidades, os desafios, como o Ítalo trouxe para a gente, são muitas diante desta realidade que a gente vive hoje. Ele trouxe um elemento aqui da mudança climática. Eu comentava com alguém recentemente, assim, a gente está... Quem nega isso, não acredito que não esteja sentindo as mudanças que a gente está vivendo, né? Ou seja, agora os ciclos de chuva e calor, de seca, que estão completamente descompensados, o aumento das temperaturas, todos os elementos aí que nos fazem também perceber esses desafios hoje. O Valdecir Ítalo mencionou aqui, né, do papel da Comissão Pastoral da Terra nesse campo, nessa luta. Qual continua sendo o papel da CPT, já que a gente está celebrando 50 anos dessa história, né? Então, coincidentemente, também nós da Comissão Pastoral da Terra, né, estamos vivendo aí o nosso ano jubilar, né? Então, são 50 anos de vida, de existência, né, de presença, rebeldia e profecia, né? A CPT, ela nasce no período da ditadura militar, né, ouvindo o clamor, né, dos poceiros, dos trabalhadores rurais, né, dos povos da Amazônia. Então, nasce para ser essa presença, né, da igreja junto às comunidades camponesas, né? Então, assim, e hoje ela continua sendo essa presença, né? E os desafios, com certeza, né, eles aumentaram, né? Hoje você tem mais situações do que a gente tinha em 1975, né? Então, hoje, assim, né, a CPT trabalha nessa questão, né? Tem a campanha, né, contra a questão dos fogos, né? Das queimadas, né? Tem a campanha do cerrado, né? Que busca aí a preservação, então, desse bioma, como também de tantos dos outros biomas, não só do cerrado, né? A gente tem uma campanha
né, que é de olho aberto para não virar escravo, né, que é uma campanha de prevenção e de combate, né, ao trabalho escravo, né, que eu acho que é importante salientar que desde 2013 até agora, né, o Ítalo citou o caderno de conflitos no Campo Brasil, então de 2013 até 2025, só em 2023 que Minas Gerais não foi o estado onde mais teve pessoas resgatadas do trabalho escravo. Então, assim, eu acho que esse é um dado importante, né? E nesses 50 anos, também essa é uma pergunta que a gente se faz, né? Assim, qual que é a importância da CPT? Ela ainda faz sentido existir, né? E a resposta dos camponeses e camponesas é que ela precisa continuar existindo, né? Muito em função de algumas questões que o Ítalo trouxe, né? Da questão da violência no campo, né? Hoje também a CPT tem uma campanha, junto com outras entidades, né? Contra a violência no campo, né? Por causa do grande número de camponeses, camponesas, indígenas, enfim, povos do campo, das águas e das florestas, que são assassinados e ameaçados no campo brasileiro, né? E também a gente cumpre, né? Contribui no papel de estar assessorando, né? Essas comunidades, né, para que elas possam, né, a partir das suas demandas, das suas lutas, das suas necessidades, né, possam, né, primeiro, continuar lutando para que possam ter acesso, né, aos seus direitos, né, que historicamente, né, direito no Brasil ele é negado, né? Então, assim, Dom Tomás Balduino, né, que foi presidente, né, da Comissão Pastoral da Terra. Valdeci, eu vou pedir só uma pausa, que eu preciso fazer um intervalo. E já a gente vai continuar essa conversa, conhecer a Comissão Pastoral da Terra e a sua missão de nos ajudar a organizar a esperança. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com a Igreja Sinodal na companhia do Valdeci Campos de Souza e do Ítalo Cante. Os dois são membros da coordenação colegiada da CPT Minas Gerais, a Comissão Pastoral da Terra. E eu pedi a pausa do Valdeci para a gente ir para o intervalo, e porque ele estava falando de uma figura muito importante, que é Dom Tomás Balduino, estava falando sobre a missão da CPT, e aí eu gostaria que você continuasse, Valdeci, falando para a gente sobre essa missão, que nasceu há 50 anos, mas que ainda faz todo sentido para os dias de hoje. Sim, então, né, como eu estava dizendo, Dom Tomás Balduino tem uma frase dele que diz o seguinte: direitos humanos a gente não pede de joelho, mas a gente exige de pé, né? Então, nesses 50 anos aí da Comissão Pastoral da Terra, é isso que a gente tem feito, né? Contribuído para que os direitos humanos das populações do campo, das águas, das florestas, possam ser criados, né? Resgatados e também que eles, na prática, que eles possam acontecer, né? E a nossa missão também começa dizendo, né, que a gente é convocado pela memória subversiva do Evangelho, da vida e da esperança, né? Então, que a gente quer seguir Jesus Cristo junto a essas populações que vivem em situação de exclusão, as populações camponesas. Né? Então, assim, e nesses 50 anos também a gente reflete isso, né? A missão continua, se faz necessária, porque na prática do dia a dia, né, a gente percebe, e as comunidades também dizem isso para nós, né, da Comissão Pastoral da Terra, que a gente ainda faz sentido a gente continuar existindo, né? Os que nos antecederam, alguns ainda estão aí, mas assim, o pessoal diz, ó, quando a Comissão Pastoral da Terra foi criada, a gente não imaginava que ela ia durar 50 anos, né? Porque a ideia era o quê? Bom, uma vez que a gente consegue, né, fazer reforma agrária, né, garantir os direitos da população camponesa, né, e tudo, a CPT deixaria de ter sentido de existir, né? E a gente percebe que, assim, já estamos há 50 anos e a gente, né, uns dizem que talvez a gente ainda vai viver outros 50 anos. Com certeza. Para que a gente possa cumprir a nossa missão. Então, esse é um desafio, né, que a gente tem, porque, né, como muitas coisas nascem, a gente imagina que vai ser por um tempo curto, mas a prática, o dia a dia, a realidade exige uma continuidade. Uma continuidade. E partindo, Ítalo, dessa experiência bonita que o Valdeci traz para a gente,
de 50 anos, mas que se renove e atualiza, né? Como é que a experiência da CPT pode nos ajudar? A gente está no Jubileu da Esperança, Jubileu da CPT, como é que essa experiência da Comissão Pastoral da Terra nos ilumina para celebrar o Jubileu da Esperança? Olha, ao longo dos 50 anos da CPT, das 5 décadas, a CPT sempre fez uma opção de caminhar junto aos povos do campo, das águas, das florestas, em especial aqueles que são mais marginalizados e excluídos. Eu acho que essa é talvez um chamado, né, ao Jubileu da Esperança, assim, que a igreja cada vez mais caminhe junto, né, à população mais excluída, a população mais marginalizada, porque esse foi também o caminho de Jesus. Quem caminhou com Jesus eram justamente as pessoas que estavam lá longe, que eram invisibilizadas, que eram criminalizadas naquele tempo. E o que Jesus fez? Acolheu a todas. Então, eu acho que o que a experiência que a CPT tem ao longo das suas 5 décadas, né, é trazer um pouco dessa mensagem, de que a gente caminhe junto a esses povos, junto a essas pessoas, né? E lembrando, né, sempre Papa Francisco, né, que na Laudato Si trouxe uma série de reflexões, e uma delas foi um chamado a uma igreja pastoral, uma igreja que caminhe junto aos povos, né, mais necessitados. E nós acreditamos que essa mensagem ainda perdura, né, e que a gente espera que esse tempo do jubileu também seja um momento da gente refletir, né, e, ao mesmo tempo, caminhar mais junto a esses povos, a essas comunidades. Excelente. E olhando assim agora também para a nossa sociedade, né? Vários elementos que a gente já trouxe no bloco anterior, de vários desafios. De que maneira a voz e a luta dos camponeses ajudam a toda a sociedade, né, a pensar novos modos de viver? Eu imagino que quando surgiu a CPT há 50 anos e com todas essas mudanças tecnológicas de urbanização que a gente surgiu, mas o modo de viver, e agora não vou falar só dos camponeses, mas dos povos das terras, das águas e das florestas, como é que eles nos ajudam a viver mais próximos da ecologia integral, Valdeci? Então, primeiro, né, que a gente costuma dizer, é o campesinato, são os povos das águas, da terra e das florestas, que fazem o processo de preservação da terra, do meio ambiente, né? Então, se a gente pensar, né, os povos originários, os indígenas, os quilombolas e hoje, né, as comunidades tradicionais, enfim, mas também o campesinato, essa categoria, essa classe que tem uma relação com a terra, né? Eu sempre lembro, né, eu comecei a participar da Comissão Pastoral da Terra em 1996, e o primeiro encontro que eu participei foi um encontro de terra, água, Bíblia e direitos. Na época eu morava na zona da mata, esse encontro foi lá em Muriaé, e o padre Ernesto, que já faleceu, eu lembro assim, sempre cito a fala dele, né? Ele disse assim, ó, se a gente diz que a terra é nossa mãe, né, e a água é nossa irmã, quem de nós, isso em 96, né, hoje talvez, quem de nós, né, que coloca fogo na mãe, né, que dá veneno para a irmã beber, né? Então, assim, eu sempre lembro dessa fala dele, e nesse sentido, assim, né, de que a gente tem clareza, certeza de que são os povos do campo, das águas e das florestas que têm essa relação com a terra, não uma relação de que a terra é mercadoria, mas uma relação de que a terra, né, é dom de Deus, né, que Deus nos deu para que a gente viva aqui, né, cuide dela, né, com respeito, para que a gente possa ter, né, uma terra sadia agora e também para as futuras gerações. Então, né, a gente vê que as práticas, né, desses povos das águas, das florestas e camponeses, né, essa relação com a terra, né, a partir da agroecologia, né, enfim, de respeito com a mãe terra, né, isso é um exemplo, né, que o mundo, né, no caso aqui a sociedade brasileira, deve seguir.
né, para que a gente realmente possa, né, ter esse lugar dado por Deus, né, e aí a gente costuma dizer que nós estamos no processo da construção do bem viver, né? Então é necessário que a gente mantenha essa relação de pertença com a terra, essa relação de filhos, né, e filhas com a terra, e não essa relação de terra como mercadoria. Porque o grande mal da sociedade hoje, já há um tempo, é que muitos e muitas tratam a terra como mercadoria. A terra não é mercadoria, né? A terra é dom de Deus e que Ele deu para que todos e todas pudessem ter o seu pedaço de terra e viver bem, né? E a gente traz aqui novamente o Papa Francisco, né? No encontro de 2014 que você citou, uma das questões que ele coloca é nenhum camponês, nenhuma camponesa sem terra, né? Então, assim, a gente acredita que à medida que os camponeses e camponesas têm uma terra, os povos e comunidades tradicionais têm acesso aos seus territórios, né? E eles cuidam muito bem, né, da terra. A gente sabe, assim, a situação não está pior, né? O Ítalo trouxe a questão das mudanças climáticas, né? Então, a gente tem clareza que assim, o mundo não está pior exatamente por causa dos povos, da terra, das águas e das florestas. Que ainda estão lá resistindo e lutando, cuidando desse espaço, desta casa comum que nos acolhe a todos. É muito bonito escutar essa história e essa luta e a profecia da CPT nestes 50 anos e exatamente neste ano jubilar da esperança, né? Um pouco do que a gente pôde conversar no programa de hoje. E eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui da Comissão Pastoral da Terra da CPT Minas Gerais. Ítalo, muito obrigado pela sua participação aqui e pelos elementos importantes que você trouxe para nos ajudar a olhar para a realidade que nos desafia e por isso também nos motiva a seguir lutando. Nós, da CPT, que agradecemos essa oportunidade de trazer um pouco da história da CPT e do trabalho que a CPT desenvolve junto aos povos, né, das águas, da terra e das florestas. Para nós é sempre uma honra estar presente aqui com vocês e estar partilhando um pouco da experiência que a gente acumulou ao longo dessas 5 décadas. Obrigado. Valdecir, muito obrigado também pela sua participação. Eu também agradeço, né, em nome da Comissão Pastoral da Terra, tanto aqui de Minas como também em nível nacional, né, e dizer que a gente está sempre aí, né, naquilo que a gente puder contribuir no processo aí, sempre que for que precisar, pode contar conosco. Ótimo. E quero aqui também, né, de modo especial, agradecer aí cada camponês, cada camponesa, né, os povos das águas, da terra e das florestas, né, que se faz presente junto à CPT ao longo desses 50 anos e que dá sentido à existência da CPT. Amém, verdade. Sem eles, não faz sentido a CPT existir. Isso aí, agradecer também aos camponeses, porque sem eles não faz sentido a comissão existir. Também obrigado a você que me acompanhou neste programa. Na próxima semana, a gente continua por aqui organizando a esperança. Até lá.